Nós vamos estar lendo o texto da lição de hoje, que é Pais, Filhos, Senhores e Servos. Está registrado lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Efésios 6, do verso 1 até o verso 9. Estaremos lendo esse texto para a meditação dessa manhã, da nossa lição. Bem, irmãos, não tendo mais anúncio, nós vamos passar para o estudo da lição de hoje. Domingo passado, nosso irmão Palpite falou sobre o tema marido e mulher. E hoje, o tema da lição de hoje é pais, filhos, servos e senhores, E nós vamos estar falando, e como de costume, os irmãos sabem, eu gosto de estar direcionando, mas gosto da participação dos irmãos também, porque é um fato que apenas eu falar aqui na frente pode ser bom, mas o interagir dá uma realçada maior dentro da escola, que é uma escola de aprendizado. Então a gente está aprendendo uns com os outros, então é muito bom a gente interagir uns com os outros. Bem, nesse tema, pais, filhos, servos e senhores, é um tema de bastante responsabilidade em cima daquilo que a Bíblia quer mostrar e revelar aos nossos corações. Por quê? Porque se a gente for olhar desde o início da criação, a gente vai observar que o propósito, o projeto de Deus é a família. Se falando de família, não é algo material, é algo muito mais profundo. Coisas materiais é muito fácil da gente lidar e resolver. Coisas de relação humana é um pouco mais complexo e exige de nós mais sabedoria e habilidade e muito mais afetividade naquilo que nós vamos resolver e interagir uns com os outros. Isso cria uma complexidade de pessoas. Pode surgir atrito, pode surgir conflitos, pode surgir confrontos, mas tudo isso, muitas das vezes, faz parte da relação, de uma relação. E quando a Bíblia fala pais, filhos, servos e senhores, é o que nós vamos estar falando nessa manhã, fala sobre relações. Não fala apenas de coisas, fala de uma relação, de um interagir uns com os outros. Porque não é fácil, fala a verdade. Acredito que aqui todos não são pais, não são pais, mas todos são filhos, certo? Todos somos filhos. De certa forma, tivemos uma relação com quem? Com os nossos pais. E quem tem filhos tem uma relação com seus filhos. Indiscutivelmente, às vezes, o grande erro de muitos pais é colocar a responsabilidade da educação, do ensino dos filhos, do crescimento dos filhos, no conhecimento, uma responsabilidade em cima de quem? Da igreja, da escola, sendo que a responsabilidade primária é dos pais, não é da igreja, não é da escola, e sim dos pais. E quando os pais omitem essa responsabilidade em cima dos seus filhos, eles criam um vínculo em cima de uma criação, de um crescimento, de uma conscientização dos filhos, de certa forma, que no futuro vão se lamentar muitas vezes pelo fato deles criar uma consciência totalmente errada dos princípios bíblicos e muitas vezes dos princípios da família, na questão ética, moral, cívica e muito mais do que isso. Então não adianta, como dizem, não adianta chorar o leite derramado depois que a vaca já foi para o brejo. É preciso ter um respaldo em cima daquilo que é ensinado, da relação, E não apenas de autoritarismo, mas sim de autoridade como pai. E os filhos também sujeitos como filho. Antes da gente entrar mais a fundo no assunto, só um relato aqui que a gente gostaria de colocar e falar alguma coisa. Veja bem, hoje é muito mais fácil, Eu vou falar com o irmão Falquete, que o irmão Falquete vai ser contra a minha pessoa.
A gente conversa sobre isso. Mas é muito mais fácil você ter um pet em casa do que ter um filho. Na verdade, não é. Vamos ser sinceros? É muito mais fácil você ter um cachorro, um gato em casa do que ter um filho. E o que as pessoas estão fazendo? Estão aderindo a essa modalidade que não sou contra ter cachorro. Não estou endereçando nessa parte aí, porque eu também tenho. Mas a questão é conscientizar a afetividade toda canalizada ao animal, ao pet. Invertendo a direção e o sentido das coisas, das relações, em que, às vezes, pessoas têm muito mais intimidade, muito mais interação com o pet, com o animal, do que com a sua própria família, com seus filhos ou com seus pais, né? E essa interação, ela vai muito mais além, a ponto de fazer coisas ridículas aos nossos olhos. Sabe por que eu falo ridículo, irmãos? Sabe por quê? Em 2013, eu achei que era o único caso do Brasil. Mas a gente vai pesquisar, não era o único caso. Talvez fosse um dos primeiros. Mas em 2013, bom Barnabé, bom Boquete, nós vamos ficar aqui, quase todo mundo conhece. São João de Mantena, depois de Mantena, antes de Central de Minas. São João de Mantena, em 2013, uma menina de 17 anos, tinha um gato, não sei o nome do gato agora, mas de 4 anos, de estimação. E esse gato morreu. E essa menina procurou a polícia militar para fazer o enterro do gato. E a polícia militar, ela recusou fazer o enterro no cemitério de pessoas. Porém, olha só o absurdo. Para mim, não sei se os irmãos, que os irmãos acham, para mim é um absurdo, eu acho. Porém, ela fez o velório do gato. Teve o velório do gato. Sabe quantas pessoas compareceram no trabalho de gato? 3. Então, chute aí. Cidade pequena. São João de Mantena não é grande. Quer dizer, uma cidade tão grande assim. Em relação ao velório do gato, 200 pessoas compareceram no velório do gato. 200 pessoas. E às vezes, irmãos, quando a gente vai falar de uma reunião familiar, às vezes a gente não consegue juntar os componentes membros da família, né? E a atitude que a gente quer colocar, veja bem, não estou aqui dizendo que os animais têm que ser maltratados, não é isso. Estou querendo dizer que a relação que nós temos uns com os outros, talvez ela está sendo mais baixa do que a relação com os animais. E isso infere muitas das vezes dos nossos valores, até mesmo para com o nosso Deus, o nosso Pai, né, celestial. Porque nós estamos mudando, né, esses valores. Outro caso também que me chamou muita atenção essa semana, falando de pais, né, e de filhos, foi de uma mãe, né? A gente sempre tem imagem de mãe, né? A mãe é protetora, né? Não é isso? A mãe é protetiva. E é verdade. É uma realidade, na verdade. Mas aí um caso de uma mãe que pediu na justiça a expulsão de 2 filhos. E agora? Não sei se alguém viu isso. A expulsão de 2 filhos. Aparentemente, talvez assim, dentro de uma visão da sociedade, parece assim, poxa, que mãe desnaturada, né? Pedir a expulsão de 2 filhos. Mas aí você vai aprofundar mais um pouco na notícia, os 2 filhos, um tinha 40, outro 42. É um caso assim a refletir. Eu não quero tomar partido aqui, não quero dar minha opinião nesse momento, só quero que os irmãos reflitam. Um tinha 40 e outro 42, e cada um tinha emprego fixo, porém eles não ajudavam na tarefa doméstica, não ajudavam em casa de nada. E sabe o que aconteceu? A justiça deu causa ganha para a mãe.
Como eu disse, não estou tomando partido nem dos filhos e nem da mãe. Não é isso. Só estou relatando um fato com relação a... Às vezes a gente coloca assim, será que foi culpa dos filhos? Será que é culpa totalmente deles? Ou será que a mãe talvez não ensinou da forma correta? Em vez de ser mãe protetora, quis ser mãe super protetora, proteger demais da conta, e aí os filhos se acomodaram, né? Também pode ser, né? Então são coisas assim para a gente refletir um pouco. Para quê? Para a gente entender melhor essa relação, né, de pais e de filhos. Os irmãos também conhecem. Irmãos, estou contando uma história aqui, mas não é para a gente tomar o tempo, não. Só um minutinho, irmão. Mas é só para a gente refletir um pouco e eu acho que ajuda um pouquinho na temática do estudo. Todos aqui conhecem Albert Einstein, né? Já ouviram falar? Hã? É meu tempo, não. Não é do... Rapaz, acho que você era professor na época, hein? É história que eu já ouvi falar. Albert Einstein tinha um filho chamado Edward. Era o terceiro filho do primeiro casamento dele. E ele nasceu com alguns problemas psicológicos. Na verdade, resumindo um pouquinho mais, ele tinha esquizofrenia. O filho de Albert. Albert é o físico, né, do século XX, mais conhecido. Ganhou o prêmio Nobel. Uma coisa que me chamou a atenção, esse filho de Albert, ele ficou internado em várias clínicas. Ele morreu aos 55 anos, depois de praticamente os seus 18, 20 anos mais ou menos, por aí, realmente onde a doença se agravou e ele ficou internado em clínica psiquiátrica, o seu pai, Albert, visitou ele uma vez. Separou da sua esposa, a esposa, ela teve que assumir a responsabilidade de cuidar do filho, né? E eles tinham outro filho também, que era, se não me engano, mais velho. Não, mais velho não, desculpa. Mas ela era uma filha que eles não assumiram, né? Tiveram filho e logo quando nasceu, ela engravidou. Mas o interessante que a gente vê, irmãos, onde está o papel do pai nesse mundo? Apesar de ter uma doença, na verdade, ele morava em Zurique, na Suíça, depois foi para Berlim, na Alemanha. E quando ele se separou da mulher, depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele ingressou, né, no seu estudo. E foi só crescendo, mas nunca foi lá visitar. E a mãe a vida toda cuidando do filho. E ele isolou da família, né? Então, assim, a gente começa a refletir nessas histórias, nessas personalidades, nessas ações, e a gente começa a pensar, qual é a responsabilidade dos pais? Qual é a responsabilidade dos filhos com relação aos pais? Então, a gente começa a entender melhor o que a Bíblia quer nos revelar aos nossos corações para que nós possamos viver de uma maneira, não vou dizer perfeita, mas de uma maneira que flui aos nossos corações, sem ficar criando bloqueios mentais que vão impulsionar nas nossas emoções e até interferir na nossa vida cristã e espiritual no futuro, para aquele que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, Rodrigo. Quando a gente olha, né, igual o mundo comentou, né, essa questão, as pessoas dificilmente querendo assumir a paternidade, e às vezes vão substituindo, né, a questão da criação dos filhos para a questão de animais. Na verdade, não é algo exclusivo dessa relação de pais e filhos. Se a gente parar para analisar, em todos os outros tipos de relações, as pessoas, elas, podemos dizer, entre aspas, né, elas têm preguiça de se dedicar aos relacionamentos. Hoje em dia, casamento, quando tá bom, não tá bom, vamos cada um segue seu rumo, já normalizou, é normal. Então, todo mundo quer aproveitar os bônus das relações, mas quando você precisa de um comprometimento maior, é o momento de não, já ficando muito pesado para cada um, então cada um segue seu rumo. Então, é muito mais fácil ter um animal. Porque o animal se alimenta, você não precisa de gastar tempo com ele,
Se ele passar mal, você leva no médico, você pode até gastar. Não estou falando que vai ser barato, você pode até gastar. Mas às vezes é melhor você gastar porque o seu tempo dedicado nisso e comprometimento com isso. Ah, não sei o quê, não estou dando conta. Você arruma uma casa de abrigo, você dá para outra pessoa, enfim, tem vários jeitos de dar um sumiço nele. Agora, filho, não. Ah, está começando a ficar ruim, vai fazer o quê? Não tem como, ué. Por isso que para o casamento tem jeito, tem um divórcio, cada um segue seu rumo. Os animais tem jeito. Você arruma um lar, você arruma outra pessoa que quer, você arruma. Para filho. Apesar de que muitos acabam jogando, né, para os pais, cuidar dos avós ou algo assim, mas mesmo assim não é simples, não é fácil. Então é uma coisa que, entre aspas, você não tem que fazer, não é difícil para você abrir mão. Quando um abre mão, acaba ficando na responsabilidade do outro. Então, para não ter que se comprometer a isso, prefere substituir vários animais, que é mais fácil de você lidar com eles. Isso também é um reflexo em todas as relações que a gente está falando, até mesmo questão de trabalho, de emprego. Dificilmente hoje em dia as pessoas elas querem ter comprometimento com o seu emprego. Por quê? Daquela outra coisa eu saio daqui, vou para outro canto, arrumo outro canto. Não há esse comprometimento, né? Essa relação de compromisso, né? Em ambas as partes. Então, quando a gente olha por esse aspecto, você observa que isso tem sido algo comum, geral. É basicamente o egoísmo, né? É um reflexo do ego, do egoísmo que tem assolado todas as relações, não somente pais e filhos, mas como o assunto é esse, mas foi um ponto que faz a gente refletir como que todas as outras relações estão sujeitas à mesma condição, como que todas as coisas ao nosso redor estão sujeitas a isso. Né? E aí a gente entende que uma coisa é você ter relações interpessoais, outra coisa é ter compromisso com essas relações. E é isso que nós precisamos ter. Quando a palavra de Deus nos chama para a família, né? Ser esposo, mulher e tudo mais, cada um tem que ter um comprometimento. Não é só os bônus, mas um compromisso, uma dedicatória. Da mesma forma tem que ter um comprometimento. É um momento em que não é igual ao animal, né? É só alimentar, se passar mal leva no médico, porque ele cresce sozinho. Ele não cresce sozinho, o animal cresce sozinho. O animal se desenvolve sozinho. Tem seu instinto, vai sozinho. Uma criança não. Você tem que ter um compromisso, tem que ter um comprometimento com isso. E as pessoas não querem. É muito comum as pessoas hoje em dia falarem isso, e às vezes até mesmo a gente acaba pensando nisso. Vou arrumar não, porque é muito trabalho, é muita coisa, é muito compromisso, gente, mas a gente é chamado para poder se dedicar uns aos outros. Quando eu falo, vamos agora trazer uma reflexão geral para a igreja, quando eu falo de que eu acho que é muito trabalho eu me comprometer com alguém que está próximo de mim, seja minha esposa, que seja meu filho, algo assim, se eu acho isso muito penoso, eu me comprometer com alguém que está dentro da minha casa, quanto mais eu vou me comprometer com meu irmão do meu lado. E quando eu vou para a palavra de Deus, por isso a gente fala que a família é um local onde a perspectiva cristã ela se desenvolve em primeiro lugar na família. O nosso aprendizado tem que estar, como é que um cristão deve se comportar? Primeiro eu tenho que aprender na família. Então, se eu não consigo ter esse nível de comprometimento dessa família, como é que eu vou ter com o meu próximo? E a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer com o meu próximo, o que tem que ser com o meu próximo? É como a gente, antes de entrar no marido e mulher lá, fala, sujeitai-vos uns aos outros em amor. E cada um, em outros textos, né, cada um considere o outro, né, acima do seu. Então, a gente tem que entender, a gente tem que... todo esse tipo de pensamento que vem na nossa mente e a gente achar que é muito difícil as relações pessoais, que é muito compromisso, então por isso eu não quero me envolver nas relações pessoais, a gente tem que ligar um alerta, porque a palavra de Deus nos obriga, é um mandamento a fazer o contrário. É uma obrigação eu me comprometer uns com os outros, é uma obrigação eu apoiar uns aos outros, é uma obrigação eu amar uns aos outros. E amar não é só ter boa relação, bom, você
A palavra de Deus fala um comprometimento uns com os outros, de apoiar quando precisar, de considerar o outro acima de você mesmo. É um comprometimento. Então, se esse tipo de pensamento, do medo de um comprometimento, do medo de um compromisso, ele está intrínseco em nós, a gente tem que chegar diante de Deus e começar a orar para que Ele nos ajude a mudar isso, porque a palavra de Deus diz o contrário. O mundo diz isso. O mundo diz que se você tem que pensar em você em primeiro lugar, que a primeira são suas coisas, e qualquer outra coisa que está atrapalhando os seus objetivos pessoais, você tem que descartar mesmo. Isso é o mundo que diz. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Então, é um reflexo. É interessante, a gente começou nesse ponto aí do pais e filhos, mas quando a gente faz esse reflexo sobre as relações de uma forma geral, é para a gente ligar um alerta no que às vezes a gente também está pensando. O que às vezes nós também estamos trazendo dentro de nós. Entendeu? E entender o que a palavra de Deus ela nos indica. Como que é a respeito dessas relações? Como que é a respeito da forma de vivência? Né? Porque senão, às vezes, a gente vai deixando a mentalidade do mundo, às vezes, adentrar para nós sem perceber. Sem perceber. Então, eu acho isso muito interessante quando a gente começa a fazer essa análise, e, ao meu ver, a raiz ela vai trazendo para essa questão desse egocentrismo, e com a dificuldade de não querer se doar para o sucesso de algum relacionamento, de não querer se comprometer, de não querer ter nenhum esforço. Então a gente tem que estar fugindo, como podemos dizer, a gente está fugindo de problemas. E aí é uma coisa que eu ultimamente tenho pensado muito, assim, a gente não tem que orar para Deus para a gente ser liberto de problemas. Eu não tenho que fugir de problemas. Às vezes a gente ora tanto a Deus para que nenhum problema nos alcance. A gente pede tanto a Deus para que nenhum problema nos alcance, que eu não quero mais saber de problema nenhum na minha vida. Já tem problema, mas eu não quero mais saber de problema. Então, o que a gente quer é fugir de problema. Mas, na verdade, eu não tenho que fugir de problema. Na verdade, antes de eu me preocupar de fugir do problema, eu tenho que me preparar para se caso algum problema surgir. E é esse que tem sido a nossa questão, o nosso desafio. A gente precisa orar a Deus, em primeiro lugar, é claro. Pode fazer igual Jesus Cristo orou. Se for possível, né? Passa de mim. Realmente eu não quero. Mas e se for? E se for da vontade de Deus? Que um problema venha na sua vida? E se for da vontade dele? Até mesmo se for por consequências das minhas ações. E aí? Vou fazer o quê? Não tem como fugir. Não tem como descartar a situação. A gente tem que parar com essa mentalidade do mundo de que eu não quero que nenhum problema surja na minha vida, eu não quero mais ter problema na minha vida. Eu tenho que acabar com isso comigo. Eu não posso pensar desse jeito. É claro, meu desejo é que sim seria, mas eu tenho que estar antes de tudo, eu tenho que preparar para isso. É por isso que cada vez mais tem pessoas que sem chão, sem base nenhuma. Porque quando surge um problema, não se preparou. Quando surge alguma situação adversa, ficou tão preocupado, gastou toda a sua energia para que o problema não aconteça, que quando acontece, desaba. Pô, gastei tanto, eu me preocupei tanto. Eu evitei ao máximo para que um problema surja aqui e tal, e agora aconteceu mesmo assim. A pessoa desaba. A gente tem que fazer a nossa parte, temos que trabalhar para evitar também, se for por nossas consequências, temos. Mas acima de tudo, irmãos, está aí, faz parte da vida, faz parte das nossas condições. Então, se a Bíblia diz que a gente precisa aprender a amar, precisa aprender a se relacionar, precisa aprender a se dedicar uns para com os outros, a gente tem que fazer, não tem que fugir disso não, evitar. Enquanto o máximo evitar é melhor. Não é fugir, não é evitar. A gente tem que aprender a lidar com isso. A realidade é essa. E principalmente, não somente a realidade, mas a realidade de Deus é essa. Aprendam, convivam, se comprometam com os outros. Se dediquem uns aos outros, se doem um pelos outros. É isso que a palavra de Deus diz. E isso é um reflexo que vai vindo nas relações, maridos, esposas, pais, filhos, servos, senhores, e por aí vai. Nessa questão de relação entre pessoas, né, principalmente família, né, pais, filhos, é uma questão de que os conflitos é quase que impossível evitar, né? Os
conflitos, às vezes algum atrito. Claro que a gente sempre procura evitar, mas é quase que impossível evitar. A questão em si, muitas das vezes, não é o evitar os conflitos, os confrontos, os atritos, mas é eu saber lidar com a situação do momento. Geralmente, nessas situações, uma das coisas que mais resulta e tem consequência dessa ação é a amargura, raiz de amargura. Raiz de amargura, irmãos, muitas das vezes eu sempre pensava que raiz de amargura é apenas aquele coração, tipo assim, amargurado, com mágoa e tal. Mas a raiz de amargura não é apenas isso, não. Pelo contrário, ela começa, não é por aí. A raiz de amargura, na verdade, a amargura, né, em si, ela começa em cima de um pressuposto merecimento de retorno. Quando eu faço algo para alguém, espero dessa pessoa um retorno compatível à altura do que eu fiz para ela. E quando eu não recebo esse retorno compatível àquilo que eu fiz para ela, eu acabo criando uma amargura sobre aquilo ali que está acontecendo, sobre aquela pessoa. É assim que começa a amargura, né? E às vezes a gente pensa que não, é fulano que ofendeu e o outro criou mágoa. Não, não é apenas isso. Ela começa pequenininha, parece coisa mínima. E isso é o que o escritor aos Hebreus coloca, né? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, que ela cresça e possa você alimentar ela a tal ponto que ela não vire mais, que ela não seja apenas uma semente, mas que ela crie uma árvore e que dê frutos de amargura na sua vida e vai perturbar os outros. Porque uma pessoa amargurada é triste você conviver perto dela. Uma pessoa amargurada que está sempre se lamentando, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não estou sendo recompensado, eu não estou tendo retorno por aquilo que eu fiz, e aquela pessoa fica amargurada o resto da vida, sem entender que a minha responsabilidade, o meu compromisso é aquela consciência que foi criada através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, de que a minha responsabilidade não depende do que o outro faz comigo. Não depende. O meu compromisso não depende do que o outro me trata. Depende de mim. A minha consciência é transformada, renovada pela palavra em Cristo Jesus através do Espírito Santo. É isso que é a minha responsabilidade. Só que a gente vai criando alguns amuletos. Porque eu estou assim, porque fulano me ofendeu. Ou porque eu fiz isso para a pessoa, o meu irmão. E a pessoa fria, nem assim dá uma reação de gratidão, né? Quando o Senhor Jesus, o Rodrigo fez lembrar aquele versículo, o Senhor Jesus disse assim: quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Às vezes, irmãos, a questão de bater numa face e oferecer a outra, isso é muito comum, não é do cristão com as pessoas do mundo. É o cristão com o próprio cristão, muitas das vezes. E quando você oferece a outra face, é porque você está preparado, através de Deus, e pronto para não criar raiz de amargura, mas ter a coragem e a capacidade de oferecer a outra face sem guardar a amargura daquela pessoa. É uma simbologia. A Lei 14.064 diz que os maus tratos aos animais, voltando, né, que o irmão estava falando, os maus tratos aos animais pode ter a penalidade de 2 a 6 anos, 2 a 5 anos, né, de cadeia, de prisão. Pode perder a guarda, né, do seu pet e ainda pagar uma multa em cima daquilo ali. Uma pessoa que mata outra pessoa por legítima defesa, sabe quanto tempo de prisão ele dentro da lei, só estou falando dentro da lei, tá? Não é eu que estou inventando, não. Dentro da lei ele pode tomar legítima defesa? Ganha risco, né? Isso, uso do crime. Não tem penalidade. Dentro da lei. Isso é dentro da lei. Então, assim, a gente observa, né, o ser humano até que ponto chegou a
a questão, né, dos seus valores, né, a inversão desses valores. E nós vivenciamos isso, né, irmãos? Nós vivenciamos isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, irmãos? Vamos estar lendo Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 7. Gostaria, quem tem a Bíblia atualizada e corrigida aí, para ler esse versículo? Atualizado e corrigido. Ninguém tem? Uma outra no celular, tem como ser. Essa mesmo, né? Eu acho que eu falei errado, né? Falei corrigido e atualizado, né? Não, acho que é essa mesmo, moça. Eu que falei errado. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. O que o versículo está falando aí? Para os pais fazer o quê? Abandonar os filhos, eles viverem da forma que eles quiserem, pegar seu celular, seu tablet, computador e ficar olhando o que eles precisam aprender na internet, na mídia, o que nas escolas elas vão ensinar. É isso que o versículo está falando? É isso, irmãos? Está falando o quê? O que é inculcar? Hã? Na mesma, né? Colocar na cabeça, né? Eu vejo, irmãos, que esse inculcar aí é o que o irmão Palpite disse, né? Ensinar, mas com uma profundidade maior de insistência, persistência, constância, diariamente, né? Constantemente, e não desistir. Quantos pais já desistiram dos filhos, né? Quantos pais desistem dos filhos? E a Bíblia ensina que o dever dos pais é isso aí, é ensinar, né? Até que eles possam aprender de tal forma que eles possam estar impregnados com essas palavras pelo seu próprio ensino. É muito comum, né? Às vezes a gente, em certa situação na vida, talvez de tomar uma decisão ou fazer alguma escolha, algo parecido, a gente lembrar daquilo que os nossos pais nos ensinaram no passado. E isso é importante, interessante e valoroso, né, para a nossa vida. Pai, que dentro dessa sua fala, a melhor versão que poderia ter é a versão NVI e a NVT. A NVI diz assim: ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E a versão NVT muda pouca coisa, mas fala assim: repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Muito bom, irmão Vitória. Interessante é o seguinte, né? É fácil para falar com adolescente de 15, 14, 16, 17 anos, coisas repetidas, os pais falarem. Complicado, né? Você vai falar comigo de novo? Eu já ouvi, você já falou umas 2 ou 3 vezes, por que vai falar de novo? Né? Eu não sou gravador para ficar gravando, né, as coisas, né? Mas então não é fácil, não é coisa simples, né? É bem complexa, é bem complicada, é bem difícil, não é impossível, né? E essa insistência, persistência e constância, quase que, de certa forma, a Bíblia, em outras palavras, talvez poderia falar 24 horas vocês devem estar ocupados na criação, na educação, no ensino dos filhos, nós como os pais. Seria em outras palavras, né? Provérbios capítulo 22, verso 6, né, que fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não se desviará dele, né? É outra instrução, né, que Provérbios fala. Deus sempre revelou o seu desejo de ter uma relação com seus filhos como pai, e não apenas como Deus. 2 Coríntios 6,
o verso 18, que diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Né? Só que o que nós vemos mais hoje, o que acontece? Os que se dizem filhos, né, evangélicos, que creem na palavra de Deus, estarem procurando um Deus e não um Pai. Porque quando a gente procura um Deus e não um Pai, a gente procura um Deus para quê? Para atender às nossas necessidades, aos nossos desejos, aos nossos interesses. E não procuramos Deus para saber qual é a vontade dele para que nós possamos obedecê-lo. Né? É o que nós vemos hoje, é mais comum. Porque obedecer ao Pai é mais difícil do que ir até a Deus, adorá-lo, né? Cantar hinos de louvores, fazer uma oração. Para quê? Para ver se Ele recompensa a nós, pelo aquilo que nós entregamos a Ele, a atender os nossos desejos, a atender os nossos interesses. É essa a maioria das mentalidades evangélicas que estão buscando Deus hoje. Buscando Deus como um provedor e não como um pai que quer que os seus filhos nos obedeçam. Cria uma consciência transformada, uma mente renovada, de tal forma que eles possam não fazer essa obediência por uma obrigação, mas por uma natureza, uma identidade. Essa identidade que nós precisamos ter na nossa vida. Não adianta, irmãos, nós querer fazer as coisas para ser. Nunca vamos ser. Nunca. Na vida cristã não funciona assim. Nós temos que ser primeiro, para depois fazer. O que nós fazemos não diz completamente o que nós somos, mas o que nós somos reflete naquilo que nós fazemos, que é totalmente diferente. É a nossa identidade, né? A identidade de Cristo, a identidade cristã. Então, hoje, o que mais vemos dentro dos tempos é uma lotação de pessoas mais interessadas em buscar o poder de Deus para realizar os seus projetos pessoais do que buscar conhecer a vontade de Deus. Os irmãos gostariam de falar alguma coisa, irmãos? Bom, pensando que esse ensinamento realmente é para a família cristã, né? Se for aplicar isso ao mundo, vai encaixar, né? Porque Paulo já diz aí: seja obediente vós filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor. Para ser para crente. Né? Então, mesmo assim, tem as dificuldades. O ser humano realmente é rebelde, né? É difícil. Eu fiquei lembrando aqui que uma certa vez o Senhor Jesus contou uma parábola de um homem que tinha 2 filhos, né? O primeiro, o pai chega para ele e disse: vai para o campo, né? E faz isso e isso, e vai trabalhar para mim. Ele falou que ia e não foi. O segundo falou que não ia e foi. Veja a diferença, né? Depois ele resolveu e foi. Aí Jesus perguntou: qual desses 2 foi obediente? Ele falou que não ia e foi. Então, isso que Paulo está ensinando aqui, né? Às vezes, a princípio, parece um pouco rigoroso, porque o pai está pedindo, ou a mãe, né? Falando vós, pais, você está falando incluindo a mãe e o pai, né? O casal. Então, responsável pela criação dos filhos. De repente, pode ser que você pense a um filho seu, ou a irmã Ana também, né? Um filho ou uma filha: faça isso para mim, né? Ele acha num momento pesado, né? Mas depois ele, como cristão, ele diz: não, mas eu tenho que ser obediente aos meus pais. Então, isso que Jesus contou na parábola. O último falou que não ia, depois ele resolveu e foi. Foi obediente. Então, Jesus falou: qual desses 2 foi obediente para vocês? Aí, os discípulos, claro, né? Sabe, não, o que falou que não ia e foi. Aí, o que ele falou? Aí ele muda para servo, né? Então, esse foi o servo fiel e bom, né? Então, o filho que realmente é cristão, que é criado, né, no ambiente cristão, e que, como os irmãos disseram anteriormente, quando os pais se preocupam em inculcar isso, foi dito também a Josué, né? Lá no primeiro capítulo de Josué, né? Olha, você tem que ensinar os seus filhos, quando eles deitar, quando levantar, né? Tem que ter a palavra, né? Seja gravado na testa ou na palma da mão. O importante é que eles fiquem sempre preocupados em obedecer ao Senhor. Mas então, o que Paulo está dizendo aqui? Não sejam apenas obedientes aos seus pais, mas que sejam no Senhor. Por quê? Quando é no Senhor, você faz por amor, né? Não é por obrigação. Eu vou obedecer meu pai, que a gente pensava assim antigamente, e se não fizesse, apanhava mesmo, né? Então ele fazia, mas era por obrigação, né? Senão o porco comia, né? Hoje é diferente. Então, o que Paulo está ensinando aqui: vossos filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? É justiça, né? É justo obedecer aos pais, mas que seja feito por amor. Aí depois, mais tarde, Paulo muda, falando em geral para a igreja, dizendo:
tudo quanto pois fizeres, fazer de todo o coração, né? Para agradar a Deus e não aos homens. Isso inclui toda a família, todos os filhos. Né? Se você obedece ao seu pai, né? À sua mãe, por amor, é isso que Paulo está dizendo, é justo. Né? É a justiça, a recompensa vai vir de quem? Não vai ser do seu pai e da sua mãe, é de Deus, que você está fazendo no Senhor. Então isso só esse estudo realmente se aplica muito bem à igreja, né? Uma família cristã, porque nós somos uma família cristã. Né? Então nós temos que ter essa preocupação. Embora que, como os irmãos disseram aí, hoje a natureza, né, carnal está cada vez mais revoltada, né? Até contra a própria palavra de Deus. Né? Mas a obrigação nossa, jamais a palavra de Deus foge disso, né? Se é para fazer, seja aceito ou não, né? Os filhos, se ele obedece ou não, o dever, a obrigação dos pais é encaminhá-los, né? Porque o Salomão disse lá em Provérbios 22, verso 6, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, né? Para quando ele crescer, não desviar dele. Se ele vier porventura desviar, ele vai sempre lembrar, sabe? Eu estou aqui, igual o filho pródigo de Lucas 15, né? Ele vai lembrar, eu estou aqui comendo comida de porco, mas lá na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu vim para cá porque eu quis, né? Então ele desobedeceu e foi embora. Mas o pai, com certeza, o ensinou desde pequeno. Por isso que ele lembrou do restante do mundo. Então é isso que Paulo está falando aqui, né? E depois ele muda, né? Irmãos pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, né? É o verso 4 aqui. Então o que significa isso? Provocar a ira? Você exigir demais, né? Porque o filho ele é tão pequeno, tão, né? Você tem capacidade de raciocinar o que você está querendo. Você não quer que seja isso. É como se diz o Moisés falou a respeito dos bois, né? Que são forçados a trabalhar porque o boiadeiro está com a guiada, né? Ficando ele lá, né? Então não é assim, tem que ser uma exigência, um ensino, mas com amor. Né? Quando você mistura o amor, né? As coisas ficam mais, como diz o pastor Cláudio Duarte, fica mais maneiro. Engraçado ele falar, fica mais maneiro. Então é isso aí. Mas tem que ter sabedoria dos pais. Quando ele diz, não provoqueis a ira vossos filhos, você também não exigir demais. Né? Então, você tem que fazer isso aqui, senão o couro vai comer. Né? Mas tem assim, tem que ensinar ele com amor e mostrar para ele que é porque Deus está pedindo. Não é simplesmente os pais, a mãe ou o pai que está exigindo que o filho seja isso, seja aquilo, é porque Deus está pedindo. Então, meu filho, te ensinando isso aqui, né? Você fazer assim, porque está escrito aqui, ó. Ali, né? Interessante. Em cima disso aí, irmão Barnabé, que o irmão disse sobre o filho, né, que um foi ordenado e não disse que não iria, o outro foi e depois falou que ia, não foi, né? Interessante, não sei se os irmãos, talvez assim, parece ser um pouco repetitivo, mas eu sempre vou estar entrosando uma coisa chamada consciência. Se os irmãos buscarem em todos os relatos, em vários relatos, né, da Bíblia, principalmente do Senhor Jesus, vai observar que existe uma consciência, né? Por quê? O filho que falou que não ia foi, ele não foi tanto por obrigação, porque ele teve a consciência, né, do que ele tinha aprendido, e por isso ele obedeceu. Como cristãos, e Deus como Pai, nós temos que obedecê-lo não como obrigação, mas como uma consciência, né? Enquanto não criarmos essa consciência transformada, o que nós fizermos para Deus vai ser uma obrigação, né? Mas no momento que nós entendemos que somos filhos, fomos resgatados pelo sangue de Cristo e somos filhos por adoção, então o que nós fizermos vai ser por uma consciência transformada, né? Um entendimento renovado. Isaías, voltando àquilo que nós tínhamos comentado antes, Isaías 58, versos 2 e 3, ele vai falar assim, que o povo, né, eles jejuavam, eles oravam e tal, buscava Deus nos altos ali, e eles começaram a reclamar, por que Deus não está ouvindo, né? Por que Deus não está olhando para os nossos jejuns, né? E aí Deus responde o povo ali, vocês me buscam, vocês jejuam, vocês oram por interesses pessoais, individuais,
É algo que vocês estão querendo ser atendido para os vossos próprios desejos. Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês voluntariamente me busquem sem nenhum interesse em retorno. E até porque Paulo disse que nós já fomos abençoados. O que nós tínhamos para receber, nós já recebemos. O que nós recebemos daqui para frente é só bônus. Não temos o direito de exigir de Deus. Não temos o direito. O que Ele faz por nós é só pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, mas não porque nós merecemos. Não porque nós damos dízimo que nós somos obrigados a exigir que Deus me abençoe. Não, eu vou dar o dízimo melhor para que Deus me abençoe. Isso não é dízimo, isso é taxa. Ou talvez propina, né? Talvez até por ele dizer uma propina, querendo dar propina para Deus, né? Para que Deus me recompense por aquilo que eu estou oferecendo. Eu não preciso de nada disso não, irmãos. Nós só fazemos isso por uma consciência que foi mudada, transformada, né? E não por uma obrigação, não porque Deus precisa. Existem duas formas de nós pensarmos em relação a Deus: a expectativa de um servo e a consciência de um filho, né? O servo pensa e age numa expectativa de poder, enquanto o filho está voltado numa consciência da sua vontade. O servo tem uma ação instintiva, né? E não consciente, porque o servo ele está sempre pensando na recompensa, né? E não na sua consciência transformada, enquanto que o filho está fazendo aquilo por uma consciência transformada. E o servo tem poder, enquanto o filho tem autoridade. Se a gente observar na vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não agia com poder, ele agia com autoridade, como filho de Deus. Porque se ele fosse agir com poder, ele poderia usar o poder para desviar o propósito que ele veio fazer aqui, né? Até porque, se a gente for olhar, né, depois tem uma citação, mais logo à frente aqui, a gente vai estar citando, mas lá na sua tentação, quando o diabo fala, lança-te daqui abaixo, né, porque está ordenado, os teus anjos, né, te darão proteção, e o Senhor Jesus, né, não fez o que Satanás mandou. Por quê? Porque não era com o poder que o Senhor Jesus, a sua missão, o seu ministério aqui, e sim com a autoridade de filho para fazer a vontade do Pai. Uma pequena assim, reflexão, só para a gente entender a diferença entre servo, né, de empregado e de filho. Se você tem um carro e quer o seu carro limpo, o que você faz? Você leva no lavador, não é? Para lavar, ficar limpo. Mas quando você chama o filho para lavar o carro, qual é a expectativa? De ter o carro limpo? Às vezes o pai vai passar a maior parte do tempo tentando ensinar o filho a limpar o carro do que ter o carro limpo. Porque se ele quiser ter o carro limpo, ele vai pagar alguém para limpar ele, uma pessoa especialista. E às vezes, irmãos, Deus, da mesma forma, é a relação de Deus conosco, do Pai conosco. Muitas das vezes Deus passa mais tempo querendo nos ensinar como nós devemos ser filhos, aqui obediente a Ele, do que aquilo que muitas das vezes nós achamos que estamos prestando o serviço a Deus e que está agradando a Deus, né? Às vezes a gente está mais preocupado na eficiência daquilo que nós damos a Deus do que na motivação do nosso coração, né? A intenção do nosso coração. Antes da gente oferecer algo para Deus, primeiro tem que partir do nosso coração uma motivação pura, sincera de gratidão a Deus, tendo conhecimento de que Ele é Pai, né? E que nós somos filhos. A vontade divina não é ser reconhecido no seu poder, e sim conhecido na sua vontade, né, como Pai. Lucas 22, 42, e Mateus
4, verso 3 e 4, né, que vai falar sobre a tentação de Jesus. Numa relação instintiva, nós queremos que o nosso pai seja Deus, mas não queremos que o nosso Deus seja pai, né? É o que nós acabamos de dizer, que muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas nós não queremos obedecer aquilo que Deus quer que nós obedeçamos como filhos. E nessa relação aí, dificilmente, né, nós vamos poder agradar a Deus naquilo que nós oferecemos a Ele. O propósito protetor, ou melhor, o espírito, né, protetor dos pais para os filhos é uma atitude de afeição, mas o super proteger, né, os filhos cria neles uma consciência de vitimismo ou rebeldia, né? Os pais, na atuação de proteção, nada contra, mas muitas das vezes eles querem superproteger. Isso nós vemos muito nos exemplos, às vezes nas escolas, quando algo acontece com o filho em relação ao professor, e muitas das vezes a mãe ou mesmo o pai, uma das primeiras atuações e ações em relação àquilo que aconteceu na escola, às vezes não é de saber o que aconteceu, mas assim de super proteger o filho, indo contra a professora, muitas das vezes, atuando de certa forma como um pai ou uma mãe superprotetora. E muitas das vezes o filho fez por merecer o boletim que ele assinou ali pela ocorrência que ele fez. Antigamente, né, os irmãos, o irmão Palquete falou que foi professor do Einstein, né, mas eu não sei se é dessa época, irmão Palquete, mas antigamente o professor tinha uma régua, né, uma vara lá na escola, lá no canto lá. Hoje o professor fizer isso, ele é até penalizado por isso aí, né? O que a gente quer dizer? Que os pais erram muito em superproteger os filhos. É duas coisas que eu coloquei aqui. Ou vai fazer o filho ficar, ter um espírito vitimista, ou de rebeldia. Uma das duas coisas geralmente vai acontecer. Mas dificilmente aquele filho ali vai atender à expectativa do pai em cima da atuação dele como superprotetor em cima do filho, em cima daquilo que ele faz, não só na escola, né, em qualquer lugar. Não padronizar uma forma, e sim uma natureza. O erro dos pais é achar que os filhos têm a capacidade de ser a cópia perfeita dele, né? Quantos pais erram, né, nesse sentido? Se o pai é médico, quer que o filho seja médico, né? Se a mãe é professora, quer que a filha ou o filho seja professor. Seja a cópia perfeita dele, né? Isso é padronizar uma forma e não a natureza. Eu não vou conseguir falar tudo, mas só uma capitulação do que eu me lembro. Por exemplo, um filho que tem um pai padeiro e é criado dentro da padaria. O que o pai tem que ensinar o filho? Ser padeiro? É isso? Trabalhar. Ensinar a trabalhar. Ir na padaria ou vender, não quero fazer. Às vezes a gente vai se perdendo no decorrer do caminho em relação às virtudes que a gente tem que transmitir ao filho. Os filhos, né? Os pais têm que transmitir para os filhos. Quem ensinar a ser honesto, né? As virtudes da relação do caráter. Porque se o pai ensinar o filho, porque ele é padeiro e está na padaria, então a crise inteira vai virar para a padaria, né? Um exemplo assim, né? Vai ter que ensinar ele a ser honesto, né? A pessoas virtudes. Porque aonde quer que ele esteja, seja com padaria, seja com açougue, seja com farmácia, seja o que for, seja onde ele estiver, o empregado, alguma coisa assim, ele vai representar a sua virtude, do que ele aprendeu, né, no seu caráter. A relação, é melhor, eu sempre uso dizer, né, uma relação, é melhor você comer uma maçã dividida
do que uma casca de banana sozinha. Porque numa maçã dividida, você tem o quê? Uma relação entre pessoas. Uma casca de banana sozinho, você comer, além de tomar prejuízo, além de estar comendo uma casca de banana, talvez, sem querer, você está sozinho. Né? Então, o que às vezes, irmãos, a gente precisa entender, que vai ter conflito, vai ter atrito, mas nós precisamos aprender que o que Deus quer de nós não é apenas aquilo que nós pensamos que é o de mais valor, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos gostariam de falar alguma coisa em cima? Os irmãos estão quietinhos, não falam mais nada. A irmã Lauzira aí, ó, a patriarca, né, da família, da educação dos filhos. Falar alguma coisa, irmã Lauzira, sobre a educação dos filhos. Sei que a irmã tem muita coisa para falar para a gente. Já passou? Olha que não, hein? Será que passou, irmão Rodrigo? Hã? Já passou. Agora só dizer. Eu lembro, Paulo, que a Bíblia nem menciona quantos filhos tinha Josué, né? Mas ele falou assim: eu e minha casa serviremos do Senhor. Então, o importante é o ensino dos pais aos filhos, não importa a quantidade de filhos você tem, se é 1, se é 10, né? O ensino deve ser o mesmo, né? Padrão, né? Divino, que é a Bíblia, que é a nossa bússola, né? Espiritual. E é aquilo que eu falei, né? Agora depois, os filhos crescerem, eles vão escolher obedecer ou não, né? É porque eu fiquei lembrando agora do versículo que você estava falando a respeito de sacrifício, é oferecer a Deus isso, aquilo e tal. O profeta Samuel falou, né, para Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então esse deve ser. Paulo está ensinando aqui para os filhos, né? Obedecer os nossos pais do Senhor, vou repetir isso, né? Tem que ser do Senhor. Isso, não vou obedecer ao meu pai simplesmente porque ele é meu pai. Vou obedecer a minha mãe porque simplesmente ela é minha mãe. Mas quando eu penso que é no Senhor, a coisa muda, né? Até porque lá no livro de Provérbios, de Deuteronômio, né, aliás, na lei de Moisés, Deus já tinha dito a Moisés para escrever isso lá, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Quem é que prolonga os dias de alguém na terra? É Deus, meu pai e minha mãe, né? Então a obediência, né? O resultado da obediência ao pai e à mãe, quando é no Senhor, como Paulo diz aqui, as bênçãos vêm, né? Isso é interessante, por isso que Josué disse: eu e minha casa serviremos no Senhor. Você escolhe quem vocês querem servir. Ele ensinou, desde que ele atravessou o Rio Jordão, né? Com a multidão lá do povo de Israel, ele procurou sempre ensinar, adorar o Senhor. Quando ele estava já pertinho da sua morte, né? Deus falou para ele que iria recolher, né? Está lá em Josué capítulo 13, né? Verso 1, Deus disse para Josué: você já está velho e está em dias. Ou seja, está chegando o dia de você partir, né? Então ele levanta e diz: pô, eu e minha casa servirão no Senhor. Escolhei, pois, hoje a quem vocês vão servir. Então eles devem ser sempre ensinados aos filhos, né? Nunca exigir, né? Vocês vão ter que ser assim, não. A escolha é deles. Agora a obrigação de ensiná-los enquanto eles estão sob o seu domínio, sob o meu domínio, né? Então, é porque a Lauzira falou, né? Ela já passou, já quando casada, elas são senhores de si, né? Então cada um escolhe o seu caminho, mas o ensino sempre fica inculcado, né? Na mente da criança, do adolescente, até ele apanhar um tamanho maior para ele escolher o seu caminho. O caminho melhor é o quê? Obedecer ao Senhor. Ele vai sempre ter aquilo na mente, né? Quando Paulo diz que obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é buscando. Interessante também, irmão Barnabé, é que creio eu que Josué, né, já tinha aprendido, né, como educar os filhos, né, ensinar os filhos. Existe uma frase muito interessante e importante, e é uma realidade, né, e uma verdade que não incontestável, né, que é o seu exemplo falar mais alto que eu não consigo ouvir a sua voz, né? Que muitas das vezes os pais querem apenas ensinar o que os filhos devem fazer, mas não são um exemplo para os filhos do que devem ser, né? O exemplo, na verdade, ele, na maioria, ou sempre, vem em primeiro lugar, vem antes, né, do ensinamento da palavra. Claro que a palavra é necessária, né? Ela é importante para o ensinamento. Os pais, muitas das vezes, transmitem mais a imagem de Senhor para os filhos
do que o amor de pai, né? Em cima daquele versículo, né? Não provoqueis a ira dos filhos. Às vezes criança, né? Tem a correção dos pais, e às vezes em algum momento tem pai que faz isso, corrige o filho e o filho não pergunta, mas o que eu fiz errado, né? Você está me corrigindo. Não, mas é para não perder o costume, né? Para não perder o costume de pai, né? Aí às vezes o pai está corrigindo de forma injusta, né? Acha que é o Senhor, né? É autoritário, não tem autoridade sobre os filhos. E aí vem a questão, né? Não provoqueis a ira dos filhos. Nossas relações só são aprovadas quando testadas com o nosso convívio, e assim não criamos raiz de amargura, né? Que nós falamos também no início. Em relação à imagem de Deus, né? De Cristo Jesus, o que nós vemos no nosso Senhor? Beleza ou apenas benefício? Porque se a gente for olhar em características físicas, aparentes, o profeta Isaías disse que não havia beleza nem formosura em Cristo Jesus. Mas através da sua vida, seu ministério aqui na terra, o exemplo que ele deixou, né, o que ele foi, revelou toda a sua beleza divina em cima de suas ações, da sua vida, do seu ministério. E às vezes, irmãos, em vez de nós olharmos para Cristo Jesus, para que possa ser refletida a sua beleza, nós queremos buscar mais os benefícios do que refletir a sua beleza através das suas ações, daquilo que ele foi, daquilo que ele pediu para que nós pudéssemos ser, né? Eu vos deixei um exemplo para que sigais as minhas pisadas. Assim como eu preciso, passai de vosso amigo. Assim como eu fiz a vocês, vocês devem fazer entre vocês, que são filhos de Deus, são irmãos, né? São uma família. Então, dentro desse contexto, nós aprendemos o quê? Aprendemos que nós precisamos de uma boa relação. Só com Deus? Não. Entre todos. Talvez é mais fácil eu ter uma relação apenas com Deus, divina, do que uma relação com meus irmãos, com meus filhos, ou com meus pais, com a minha família. E isso é um aprendizado, né? Quando a gente, o irmão Rodrigo falou sobre questão de problema, quando a gente tem um problema, é um degrau para a gente estar subindo, aprender e ter maturidade, um nível a mais na nossa maturidade cristã. Porque quando surge um problema e a gente tenta fingir que não tem esse problema, ou tenta fugir desse problema, a gente não está aprendendo nada com ele. Pelo contrário, a gente está passando só por cima da água, só na superfície, né? E o que nós não queremos é criar atrito ao nosso coração. Porque o que fala mais alto na nossa vida, às vezes não são as palavras, é a emoção, é o sentimento, né? É o que nós aderimos como maior valor. Porque quando você está perto de uma pessoa, você se sente bem emocionalmente, você não quer sair de perto daquela pessoa. Mas quando a pessoa, você não se sente bem emocionalmente, você quer se isolar dela. E muitas das vezes o que Deus quer falar aos nossos corações é que a gente não deve fugir. Pelo contrário, a gente deve contagiar, influenciar. Talvez o que aquela pessoa está precisando é a nossa luz, é o nosso reflexo como cristão. E quando a gente foge, quando a gente tenta escapar, né, se isolar, nós ou não estamos tendo brilho para brilhar a luz naquela pessoa,
ou nós estamos omitindo de um compromisso que uma vez nós fizemos diante de Deus. E isso pesa sobre os nossos ombros naquilo que nós confessamos e professamos como cristãos, né? É o que nós sempre falamos aqui. É aquela consciência, né, transformada. Irmãos, que Deus assim nos abençoe os nossos corações. Vamos estar